Pois bem, a grande questão a pergunta principal que nós estamos procurando responder nas EBDs deste mês de fevereiro é esta: como fica a alma após a morte? No último domingo do mês de janeiro, nós estudamos sobre a ressurreição, que é algo que vai acontecer com todas as pessoas que morrerem. Porém, antes da ressurreição, entre a morte e a ressurreição, qual o estado? Esse é o nome. Qual o estado da alma durante a morte? Existem duas opções principais. A alma fica consciente em um lugar bom ou ruim. Essa é a opção, essa é a ideia mais entendida, mais aceita. Mas existe outra, que a alma fica inconsciente. Ela fica em estado de sono, como alguém que está dormindo. Não é algo definitivo, ele vai acordar na ressurreição. Mas como ele fica antes da ressurreição? E a ideia de alguns é que ele fica adormecido. A alma fica adormecida sem saber o que está acontecendo, em estado de sono. Domingo passado nós lemos, se não me engane, 14 referências que indicam fortemente que a alma fica adormecida durante a morte. A alma fica em estado de inconsciência, sem saber o que está acontecendo. Isso tanto os crentes como os descrentes ficam em estado de sono. Eu queria inclusive reler, talvez uma das principais referências que nós estudamos domingo passado, só para você ter uma ideia do que a Bíblia nos ensina sobre isso. Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo de número 9, versos 5 a 10. Eclesiastes fica um pouco depois de Salmos. Provérbios, Eclesiastes 9, 5 a 10. Eu vou ler para ficar mais audível. Diz assim a palavra de Deus: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Ou seja, enquanto estiverem mortos, não terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Aí o verso 6 diz: amor e ódio e inveja, para eles já pereceram para sempre, não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eles não participam, eles não têm conhecimento de nada que aconteça debaixo do sol, ou seja, na terra. Vamos lá para o verso 10. Eclesiastes 9 e 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Por quê? Porque no além, ou seja, no Sheol, no túmulo, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não existe nada, nenhum crescimento, nenhuma obra, nenhum projeto. Esse negócio de que a alma vai para o purgatório e ali ela fica, se limpando, biblicamente falando, não é verdade. Não existe algo a ser feito durante a morte. Lemos alguns versículos que ensinam mais ou menos isso, São 14 referências. Mas aí alguém pergunta: pastor Tiago, também não existem versículos que dão a entender o contrário? Também não existem versículos que dão a entender que durante a morte a alma fica consciente, em um estado bom para quem creu e em um estado ruim para quem rejeitou, ou seja, sofrendo ou sorrindo? Não tem referências que parecem ensinar isso? E a resposta é sim, com certeza, existem essas referências, e é justamente elas que nós vamos começar a ler hoje, tá bom? Não vai dar para a gente ver todas de uma vez, são umas 6 ou 7 principais, mas nós queremos começar a ver hoje essas referências, até porque, irmãos, a Bíblia não se contradiz.
Essa ideia de que a Bíblia tem erros, que a Bíblia se contradiz, ela é uma ideia humana. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim ou não? Deus erra? Deus se contradiz? Deus diz uma coisa aqui e diz outra coisa acolá? Não. Nós aqui às vezes não entendemos o que é que Deus está dizendo. Então só existe um ensino bíblico. E nós temos que ver se as coisas se encaixam, que nem um quebra-cabeça. Ok? Então nós lemos referências que ensinam, que dão a entender que a alma, a pessoa fica inconsciente. Tanto é que 72 vezes na Bíblia, a morte é comparada ao sono. 72 vezes, não são poucas vezes. Mas aí as referências que dão a entender o contrário, pastor. Como é que a gente entende isso? Vamos olhar estas referências. Começando por Mateus, capítulo 10, verso de número 28. Só no Novo Testamento, ok? Primeiro Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, verso de número 28. O irmão lê para mim bem alto. Obrigado, Leonis. O que é que algumas pessoas pensam ao lerem este versículo? Jesus está dizendo mais ou menos assim: não tenham medo dos seres humanos, porque eles podem matar o corpo de vocês, mas a alma de vocês vai continuar viva, vagando por aí, né? Ou no céu ou no inferno. Então, não tenham medo dos seres humanos. Eles matam o corpo de vocês, eles afetam o hardware de vocês, né? A parte dura de vocês, mas o software não se acaba, né? É o que algumas pessoas entendem. Mas, irmãos, eu creio que Jesus está dizendo aqui? Eu creio que Jesus está dizendo que a destruição que um ser humano pode fazer na minha vida e na sua vida é limitada. Não tem mais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. O que é a alma aqui? A palavra alma na Bíblia ela tem vários significados. E um deles é personalidade, é individualidade, aquilo que a pessoa é. Então, Jesus estaria dizendo: não temam aqueles que podem danificar o exterior de vocês, podem danificar o corpo de vocês, mas não podem destruir o que vocês são, a individualidade, a personalidade de vocês. Porque o que é que nós cremos que vai acontecer na ressurreição, irmãos? Jesus vai trazer de volta a vida daquela pessoa. Com outra personalidade, Jesus vai mudar a personalidade de alguém, ou Jesus vai ressuscitar aquela pessoa com a personalidade que ela tinha, né? Com a psirrê. Alma no grego é psirrê, de onde vem psicologia. O que é que a psicologia estuda? A alma, né? O espírito, não. Ela estuda a personalidade do ser humano. Então, nós não devemos temer o ser humano, porque o efeito que ele pode fazer contra nós é limitado. O problema é que muitas vezes é exatamente o que nós fazemos, né? Nós acabamos tendo medo do ser humano. Nós acabamos temendo o ser humano até mais do que o próprio Deus. Nós deixamos de fazer coisas para Deus por causa de alguém, de uma ameaça, né? de uma chantagem que alguém faz. Mas se você seguir ao seu Deus, você não faz mais parte desta família. No mundo muçulmano tem muito disso, né? Infelizmente, jovens sendo expulsos de casa quando são, porque muitos são espancados dentro de casa, porque querem seguir a Cristo, e a família faz chantagem para essas pessoas, né? Então, ao contrário do que o ser humano pode fazer, que é limitado, o que é que Deus pode fazer conosco? Jesus diz aí no final: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno
tanto a alma como o corpo. No inferno, as pessoas que forem lançadas no inferno, elas serão totalmente destruídas. Deus não vai afetar apenas uma parte delas, Deus vai afetar elas por completo. Então, é por isso que nós devemos temer a Deus, porque o que Deus pode fazer contra nós é infinitamente superior ao que o homem pode fazer. E alguém pode tirar a minha vida e a sua, tem problema, um dia a gente vai morrer mesmo, mas aí Deus vai nos trazer de volta. Mas aquela alma que ele lançar no inferno, nunca mais virá novamente, né? Será lançada lá para todo o sempre, ok? Entendido este versículo, Mateus 10 e 28. Vamos agora para Mateus 22 e 32. Outro irmão ou irmã, lê para mim. Mateus 22 e 32. Está vendo, pastor? O que Jesus está dizendo que está acontecendo com Abraão, Isaac e Jacó? Eles estão vivos. Eles estão mortos, vivos. Por quê? Porque Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Está vendo? Eles estão vivos. Irmãos, será que é isso que Jesus está dizendo? Que estas pessoas citadas aqui estão vivas hoje? Porque Jesus está dizendo, Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ele fala isso depois de citar Abraão, Isaac e Jacó, que já morreram, sim ou não? Como é que a gente sabe disso, irmã Rita? Que essa explicação é a correta? Sim. Então não é porque elas estão vivas agora. E como é que a gente sabe, irmã Rita, o que é que um versículo está dizendo? Não, tem uma regra muito fácil, irmãos, para a gente ter certeza sobre o que um versículo está dizendo. É claro que o Espírito Santo, temos que pedir a sabedoria de Deus para nos ajudar, né? Deus me esclarece o que esse texto está dizendo. Mas existe uma regra básica de interpretação bíblica. Mas como é que eu sei que essa é a interpretação correta, irmã Rita? Pergunte o pastor, é? Não, irmãos. Ó, como é fácil. Para eu entender o texto, a melhor estratégia é olhar o contexto. O que é texto e contexto? Exatamente. Texto é o versículo que eu estou lendo, a passagem que eu estou lendo. Não estou entendendo, Senhor, me ajuda. Aí Deus vai nos ajudar, mas Ele nos ajuda ao nos revelar o contexto. Contexto é tudo aquilo que vem ao redor do texto. Imagina um apartamento, né? Não sei quem aqui mora em apartamento, mas o que é o contexto do apartamento? Não sei nem o que dizem apartamento. É número de casa, é? Quem é que mora em apartamento aqui? Eu já morou. Apartamento 3B. O que é o contexto do apartamento 3B? É os apartamentos de cima, de baixo e do lado. Então, o contexto é tudo aquilo que está ao redor do texto. No caso da Bíblia, é o que vem antes e depois. Vamos ver sobre o que Jesus estava falando nos versos anteriores. Verso 23 em diante. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos,
seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Ou seja, eles não criam na ressurreição, queriam colocar um problema para Jesus. Imagina uma mulher, Jesus, que casou com 7 irmãos. Na ressurreição que o Senhor diz que tem, ela vai ser esposa de qual dos 7? Problema, né? Tem gente que pensa que os relacionamentos de casamento da terra vão continuar no céu. Não vão, é algo terreno. Casamento é algo terreno. Vão se conhecer, pastor? Talvez sim. Agora não vão usar aliança no céu, né? Não vão ter filho no céu, porque isso é algo terreno. Vão ser como os anjos. Jesus vai falar sobre isso. Verso 29. Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, isso não vai ser problema. Nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto a... Olha o verso anterior, ao 32. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. E o 33 diz: ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Então a irmã Rita está correta. Por que Jesus, ao citar os nomes de Abraão, Isaque e Jacó, disse que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos? Não é porque eles estão vivos, e sim porque eles estarão. Eles voltarão a estar vivos. Por que nós sabemos que é isso que Jesus está dizendo? Porque no verso anterior, ele disse isso. E quanto à ressurreição dos mortos, ou seja, ele está apontando para algo presente ou algo futuro? Aquelas pessoas, Abraão, Isaque e Jacó, estão vivos hoje ou estarão vivos na ressurreição? Estarão vivos na ressurreição, porque era sobre este assunto que Jesus vinha falando. Ele não vai falar, não está falando aqui sobre o estado das almas hoje. Ele está falando sobre o estado das almas no futuro, na ressurreição. Ok? Exatamente. Imagina aí, né? Um céu no qual você vê o seu filho sofrendo na terra, sem poder fazer nada, né? Não seria um céu como nós entendemos que a Bíblia nos ensina, né? E aí, irmãos, é por isso que a Bíblia vai dizer que vai ser no momento, né? No abrir e fechar de olhos, porque nós vamos morrer, fechar os olhos, e na ressurreição nós abriremos. Pode ter passado 1000 anos, mas para nós é como se fosse um abrir e fechar de olhos. Pronto, a pergunta da irmã Rita é se no céu nós vamos reconhecer os nossos entes queridos, né, que também creram em Jesus. Eu acredito que sim. Existem muitas coisas, irmãos, que a Bíblia ela não esclarece como a gente gostaria. Talvez até para fazer um suspense, né? Mas eu acredito que sim. Por quê, irmã Rita? Porque quando João, lá em Apocalipse, viu as criaturas, as pessoas diante de Jesus, ele viu pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Então as pessoas ainda tinham a sua forma de falar. O que não vai haver é pecado. Pecado, ele vai ser expulso da presença de Deus, né? Expulso da nossa vida, porque da presença de Deus não está, claro, né? Mas aí eu creio que o sentimento vai ser diferente, irmã Rita. Nós não vamos... Diz que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então não vai ter sofrimento. Deus vai nos explicar todas as coisas. Deus vai nos conformar.
nós vamos entender por que algumas coisas aconteceram, por que outras não aconteceram. Então, nós seremos totalmente conformados à vontade de Deus, né? Então, se eu não estou afirmando, a Bíblia diz que nós vamos nos reconhecer, né? Eu vou conhecer lá a minha esposa aqui da terra. Talvez, eu acredito que sim, mas vai ser com um pensamento renovado, vai ser com um pensamento de ser celestial mesmo, um ser glorificado, né? Como o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo foi. Ok? Então, irmãos, analisando o contexto, nós entendemos melhor o que as passagens significam. Então, esse versículo é usado muito para dizer que Abraão está vivo, Isaac está vivo, Jacó está vivo. Porém, o que Jesus deixou claro é que eles vão voltar a viver. Se eles vão voltar a viver é porque eles não estão vivos agora. Ok? Aristério. Certo. Eu acredito que era Samuel. Aristério ali. Eu creio que Deus é capaz de fazer isso. Eu creio que ele, Deus... Por que eu creio? Não está na lista de passagem de hoje, né? Mas por que eu creio que ali era Samuel? Porque o texto diz que era. Saul viu Samuel. E aí Samuel pergunta: por que você me fizeste subir? Né? Deus trouxe Samuel para, de certa forma, castigar Saul. Porque a notícia que Samuel deu não foi boa, né? Foram notícias ruins. Então ali é como se Deus estivesse mostrando, Aristério, que ele é soberano. Ele faz o que ele quer e que não vale a pena desobedecer a ele. Então Saul estava desobedecendo a ele, consultando os mortos, coisa que Deus proibiu. Então Deus permitiu que aquilo acontecesse como castigo para Saul. Tanto é que ele morreu alguns dias depois, né? Mas a gente pode falar sobre essa passagem com mais calma depois, ok? Para concluir por hoje, irmãos, a passagem, vamos passar um pouco mais de tempo com ela, que é Lucas capítulo 16, versos 19 a 31. Lucas, como eu disse no nosso primeiro estudo, essa não é uma questão que deve nos dividir, né? Essa não é uma questão que deve dividir os cristãos, porque não é uma questão de salvação. Quem crê de uma maneira vai para o céu, quem crê de outra maneira vai para o inferno. Não, a Bíblia não diz isso. Nós podemos crer diferente sobre isso, sem nos dividirmos, sem sermos perdidos ou salvos por causa disso. Porém, é algo sobre o qual a Bíblia fala e nós precisamos estudar e entender os dois lados. O que eu estou tentando fazer, aliás, eu sempre procuro fazer, é mostrar os dois lados. E aí, cada um toma a sua decisão, ok? E vamos continuar sendo irmãos por causa disso. Apesar disso, na verdade, né? Lucas 16, famosa história do rico e Lázaro. Eita Deus! Lucas 16, oi? Versos 19 a 31, vamos ler para começar. Lucas 16, 19 a 31. Amém? Ora, havia certo homem rico. Você já vai se perguntando se isso aqui é um fato real ou uma parábola, tá bom? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, lá no grego é Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão,
tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai: eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, essa passagem já foi usada muitas vezes para ensinar sobre o estado intermediário. O estado intermediário é o estado entre a morte e a ressurreição, para ensinar como as almas estão hoje, como as almas estão no presente momento. Porém, a primeira pergunta que nós precisamos fazer é: fato ou parábola? O que essa história é? Algo que aconteceu ou uma parábola contada por Jesus? Parábola. Vocês sabem qual é a diferença entre uma história real e uma parábola? Eu fui pesquisar o dicionário Michaelis, se não me engano. Ele define parábola da seguinte maneira, eu anotei: narrativa alegórica que tem por objetivo transmitir uma mensagem de maneira indireta, usando como recurso a analogia ou a comparação. Então, parábola é uma narrativa Parábola é uma narrativa alegórica. É uma história, mas uma história alegórica, uma história ilustrativa, uma história comparativa, que não necessariamente ocorreu, mas que ensina algo, que ilustra algo. Tanto é que nós temos que tirar uma lição de toda a parábola, ok? E aí a segunda definição do dicionário diz que é uma narrativa alegórica que transmite preceitos morais ou religiosos comum nas escrituras sagradas. De fato, na Bíblia nós encontramos várias parábolas. Inclusive vamos ler uma bem interessante, que se encontra lá em Juízes, 6º livro da Bíblia, livro de Juízes, capítulo de número 9, para dar uma ilustração do que uma parábola é. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. É o 6º livro da Bíblia, capítulo 9. Olha que parábola interessante. Uma parábola política, inclusive, né? Amém? Juízes 9, a partir do verso 7. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, as árvores ungindo um rei para elas, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu:
deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? A oliveira rejeitou o convite para ser rei. Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Ou seja, as árvores rejeitando o convite de serem autoridades. Verso 14: então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. O que é isso aqui? É uma história real, irmãos? Um dia as árvores conversaram umas com as outras, e aí elas propuseram para que uma fosse rei, rainha sobre eles, né? Não, claro que isso aqui é uma parábola. O que essa parábola está querendo ensinar para o povo daquela época? Que muitas vezes não vai ser líder sobre o povo aqueles que têm mais capacidade, e sim aqueles que sobram, né? Aqueles que só sobrou eles, então eles serão os líderes, serão os reis. Assim aconteceu em Israel muitas vezes. Não eram os melhores, e sim o resto das pessoas, né? Então, aqui você não deve ler uma história dessa e achar que a Bíblia está dizendo que as árvores falam, né? Que as árvores escutam, que as árvores reinam, que as árvores conversam uns com as outras. Por quê? Porque a parábola é o quê? Uma narrativa alegórica. Por exemplo, o que é que um jornalista costuma contar? Ou pelo menos deveria, né? Notícias, histórias que ele inventa. Eu vou ler aqui para vocês uma poesia que eu fiz. É isso que o jornalista faz? Não. O que o jornalista faz? Ele conta fatos. Algo aconteceu assim, uma chuva muito forte caiu sobre o estado do Rio de Janeiro, em São Paulo, Então, fatos, notícias. O que é que um escritor de romances conta? Né? O que é que um escritor de ficção conta? Fatos? Não, muitas vezes ele vai contar histórias. Histórias literárias, ficções. O que é o Senhor dos Anéis, né? Imaginação, arte. O que são os filmes da Marvel, né? Thor está voando por aí. Quando você vê um relâmpago, né? Quando você escutar um trovão, é Thor ali, é o Deus do trovão. Não, ali são imaginações, é uma ficção. Então, tudo é escrito. Tudo que eu falei agora é escrito, é noticiado. Porém, uma coisa é fato, outra coisa é uma parábola, é uma história ilustrativa, é uma ficção. Pergunta é: Lucas 16, 19 a 31, é uma história real ou é uma parábola? Essa é a grande questão. Algumas pessoas dizem é uma história real. Por quê? Porque Jesus citou nomes nela. E quando Jesus cita nomes, é porque é uma história real. Ele citou o nome de Lázaro, ele citou o nome de Abraão. Então não é parábola não, aconteceu mesmo. Quem foi que inventou essa regra de que uma parábola não pode ter nome? Porque no seminário eu aprendi assim, né? Parábola não tem nome. Se tiver nome não é parábola. Aí eu fui pesquisar, mas quem foi que inventou isso? Onde é que tem essa regra, né? Alice no País das Maravilhas é real, porque tem o nome Alice, né? Se tem o nome Alice, então é porque é real. Cinderela. E aí os lobos, eles assopram e as casas caem de verdade, porque tem o nome dos porquinhos, né? É porque tem um nome que é real? Não.
De forma nenhuma. Em uma parábola podem ser citados nomes, especialmente se esses nomes tiverem um significado especial. Lázaro significa Deus me ajudou, ou Deus me ajuda. Então já tem um significado aí interessante, né? Irmãos, se essa história for real, ela é uma história estranha. Por quê? Porque ela mostra algumas coisas que acontecem depois da morte de uma forma muito estranha. E nós temos que nos perguntar se é realmente assim. Quem notou algo estranho nessa história? Ou não? Você não notou nada estranho aqui? Leônidas? Exatamente. Quer dizer que depois da morte as pessoas se veem, né? Quem está no inferno conversa com quem está no céu e vice-versa. Tipo assim, olha fulano, vem cá. Como é que eles conversam, Leônidas? Se no mesmo texto Abraão diz que tem um abismo entre eles. Quer dizer que o abismo não dá para passar, porque ele é muito largo, mas ao mesmo tempo ele é estreito, que dá para conversar. Então tem algo estranho aí, né? Outra coisa, o rico não pede nada a Deus, ele pede a Abraão. É outra coisa estranha, né? Outra coisa estranha que vocês notaram. Como assim, Leandro? Sim. Talvez seja algo baseado nessa passagem. Mas, por exemplo, algumas passagens que foram lidas, a que nós lemos hoje no início, Eclesiastes, diz que não tem participação com nada, né? Não sabe de coisa alguma. Mas como é que esse morto rico sabia que ele tinha 5 irmãos? Sim, Eclesiastes diz que ele não sabe nada, né? Então seria outra coisa estranha. Algumas pessoas que creem que essa é uma história real dizem que aqui está se referindo à alma ou ao espírito de quem morreu, tanto quem foi para o céu como quem foi para o inferno. Outra coisa, irmãos, antes que eu esqueça, baseado em que Lázaro foi para o céu e baseado em que o rico foi para o inferno? Quer dizer que a pobreza salva? Mas em nenhum momento a história falou que ele era humilde, né? Muito bem, Sara. Só que isso não é o que o Evangelho nos ensina. Isso é o que o mundo ensina. Sofra aqui, que quando você sofrer, não importa o motivo, você tem o seu lugar garantido no céu. O que a Bíblia nos ensina que nos leva para o céu? O arrependimento e a fé em Jesus, não é o sofrimento, né? Sofrimento, claro, nós temos o alívio de Deus sobre nós, mas não é isso que nos salva. Outra coisa, se aqui está falando sobre a alma ou o espírito deles, por que em nenhum lugar fala as palavras alma ou espírito? Só fala o rico, Lázaro, não fala a alma do rico, o espírito de Lázaro, não, cita o nome deles, como se fosse a pessoa mesmo. Outra coisa, se aqui é só a alma ou o espírito deles, por que ele está com sede? Porque ele pede água para molhar o quê? A língua dele. Quer dizer que ele é uma alma que tem língua? Ele é um espírito linguado, né? É um espírito que tem língua. É estranho, irmãos. Mas a língua não é um órgão do corpo? Não, mas as almas têm língua também. Então, para que ressuscitar se já tem língua? É isso que eu estou querendo mostrar. Que aqui, se for uma história real, é uma história real estranha. Vocês estão entendendo? É uma história real que não se encaixa com aquilo que a Bíblia nos ensina e nem com a lógica. Outra coisa, Aristélio.
Se ele está perecendo, por que ele pede uma gota d'água? Uma gota d'água para molhar a língua. Se o corpo dele está pegando fogo, ele pede uma gota d'água para molhar a língua. E a água não ia evaporar não ali? Se não evaporasse, ia trazer alívio de quê? Irmãos, é tanta coisa aqui que parece mais o quê? Uma narrativa alegórica, uma ilustração. Imaginem como seria. Entendeu? Inclusive, dizem os estudiosos que haviam relatos, viu, Leones? Haviam relatos semelhantes a esse na época de Jesus. Jesus não inventou isso aqui, essa história. Essa história já circulava. Jesus só pegou e contou para ensinar algo baseado naquilo. É como hoje em dia, né? Fulano tal morreu, foi para o céu, lá ele encontrou São Pedro. Irmãos, no céu a gente encontra São Pedro na porta. Mas essa é a maneira como o folclore conta as histórias de quem morre, não é assim? Fulano morreu, foi se encontrar com São Pedro falou para ele não sei o quê. Eu escutei inclusive uma história, não vou contar não. Só o que tem é a história de São Pedro. Mas é São Pedro que está lá? Isso acontece de verdade? Não. É a maneira como o folclore, a cultura conta histórias sobre quem morre, né? Tanto do céu como do inferno. Aristéio. Como é? É verdade. É outra coisa estranha, né? Irmãos, então provavelmente essa história é uma história parabólica, é uma história ilustrativa, e outra prova disso é o contexto no qual ela está. Esse contexto de Lucas é um contexto muito parabólico, é um contexto de muitas histórias. Por exemplo, capítulo 14, verso 15. Lucas 14, 15. Fala sobre a parábola da grande ceia. Capítulo 15 é o capítulo de quais parábolas? Famoso por quais parábolas? Da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Capítulo 16, parábola do administrador infiel. Ainda no capítulo 16, a história real do rico e do Lázaro. Faz sentido? Se antes Jesus vinha contando várias parábolas, agora ele conta uma história real. Aí no capítulo 17, temos a parábola do servo. No capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. A parábola do fariseu e do publicano. Ou seja, essa é uma parte de Lucas repleta de parábolas. Não seria estranho que Jesus agora incluísse uma parábola também. Mas aí a pergunta é: qual a lição, pastor? Já que o dicionário diz que parábola é uma história, uma narrativa alegórica que traz ensinamentos morais, religiosos, qual seria a lição da parábola do rico e do Lázaro? Opa, rapaz, vocês estão afiados, viu? Vamos ver se eles entendem, Cláudio. Qual seria? Qual seria o ensino? Qual seria a lição? Já que nós entendemos que essa história é uma parábola, tanto pelo contexto no qual ela está, como os detalhes que não são reais, né? Não são lógicos. Qual seria o ensino que Jesus queria trazer aqui? Será que Jesus queria trazer ensino sobre como é a vida após a morte? Será que era essa a intenção de Jesus? Porque se fosse, ele falou coisas muito estranhas aqui. Quer dizer que a gente vai poder conversar uns com os outros? Sim.
Pronto, então a Rita agora trouxe uma palavra sobre a parábola do rico e do Lázaro. Aí a irmã Rita agora vai terminar dizendo qual a lição que essa parábola ensina para nós. Qual seria a lição, Rita, que você nos ensinaria baseado nessa parábola? Um inferno, né? Não é o inferno. Ah. Vai chorar, vai chorar. Eita glória. Amém. Pronto. Pois então você entendeu, Rita, para que uma parábola serve? Ela é uma história que vai ensinar uma lição. E ela ensinou uma lição para você. Que eu tenho que viver a vida aqui, lembrando que haverá uma vida depois. Sara. Pronto. A pergunta da Sara é muito boa. Cada pessoa pode tirar uma lição dessa história? Assim, quando a história foi escrita, Sara, ela foi escrita como uma lição principal. Então, primeiro eu tenho que encontrar essa lição principal e depois eu posso encontrar outras lições parecidas com essa, mas que tenha a ver com a intenção de quem escreveu. Porque quem escreveu, escreveu com intenção. Então, eu tenho que tentar entender por que ele escreveu isso, entendeu? E aí, quando eu entender, aí eu posso ter outras lições. Outra lição que eu posso aprender aqui, entendeu? Outra lição. Mas tem que ter aquela que tem a ver com a história, entendeu? Leônidas, qual seria a sua lição aqui, Leônidas? Como é, Rafa? Nem se ressuscitar alguém, eles vão. Ou seja, uma lição que o Leônidas e a Rafa estão tirando é que se alguém não escuta, porque o que era Moisés e os profetas? Palavra de Deus. Se alguém não atende a palavra de Deus, ela não vai atender nem que ressuscite alguém dentre os mortos, né? Porque às vezes a gente pensa assim, se fulano de tal ressuscitar e pregar para essas pessoas, elas vão ouvir. Ei, lembra que Lázaro ressuscitou. Jesus ressuscitou Lázaro, não esse, né? E aí as pessoas acreditaram em Jesus por causa disso? Não. Quiseram foi apedrejar Jesus por causa de um milagre que ele operou. Então milagres não garantem fé, mas a palavra de Deus, ela vai... A palavra de Deus é o principal meio através do qual Deus fala conosco. Você quer que um familiar seu se converta? Não fica orando para ressuscitar um morto, para pregar para ele, não. Leve Moisés e os profetas para ele, né? Leve a palavra, porque é a palavra que vai converter alguém, né? É isso que a parábola ensinou também. Outra lição, irmãos. Sim. Sim. Na história, poderia ser algo assim. Só que ele fala de forma literal, Suiane. Eu quero água mesmo. O que não faz sentido se for real. Porque se fosse, ele queria um banho.
e não molhar a língua dele, entendeu? Então, a gente já nota que é uma ilustração. Não é que as pessoas hoje estão sofrendo isso aí, porque não faria sentido. É uma história que Jesus pegou daquela época, trouxe para eles. Interessante, irmãos, Jesus muda o final da história. Por quê? Porque todas as histórias daquele período, a pessoa que estava no inferno, ela conseguia o que ela queria. Ela conseguia voltar, ela conseguia falar com os parentes dela. Jesus aqui muda o final, ele não consegue. Então é uma história que Jesus pega, adapta e transmite para os outros para surpreendê-los. E aí tem uma lição muito forte aqui, irmãos. Sara. Uma lição bem clara, né, Sara? Muitas vezes, quem sofre na terra vai ter conforto no céu, e quem tem conforto, muitas vezes irresponsável, vai acabar sofrendo na vida por vir. Não quer dizer que é assim que morre, como a história está falando, mas tem uma lição aqui para contar. O arrependimento. Tem que se arrepender quando? Depois que eu morrer, vocês acendem vela para mim, né? E aí o que eu não tiver conseguido fazer aqui, Deus vai ter misericórdia. Não. A história mostra que realmente não dá para ser assim, né? Irmãos, vamos para o verso 14. São muitas lições, né? Tem que ter cuidado para não ser uma lição que não tem a ver com a história. Tem que ser uma lição que tem a ver com ela. De maneira literal. É como se tivesse acontecendo isso aqui mesmo. Por isso que eles dizem que é real, Rita, porque eles creem que tem que ser assim, entendeu? Mas se nós cremos que é uma parábola, nós não vamos atrás dos detalhes, nós vamos atrás da lição principal que Jesus está ensinando. Eu não posso interpretar uma parábola de forma literal. Exatamente. Porque senão eu vou voltar lá para a parábola de Juízes e vou acreditar que realmente as árvores conversam umas com as outras, né? Uhum. Exatamente. Muito bem, sim. Muito bem. Eu tenho que pegar uma passagem e comparar com outras passagens. A Bíblia não proíbe que eu seja rico. A Bíblia proíbe que eu seja egoísta. E é exatamente o que o homem foi. Egoísta, né? Tinha alguém sofrendo ali, no portão da casa dele, ele gastava com festa, gastava com bebida, gastava com carne, e o outro queria migalha e não tinha. E os cães vinham lamber as feridas dele, né? Irmãos, o verso 14 nos dá uma indicação de por que Jesus contou essa parábola. Verso 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Jesus contou essa parábola para quem? Para os fariseus. O que os fariseus eram? Avarentos. Eram amantes do dinheiro. E talvez achavam
que assim como eles eram ricos nesta vida, eles também seriam ricos na outra vida. Então, uma lição que esse texto poderia nos ensinar é que a nossa situação na vida nem sempre será a nossa situação na vida por vir. Ou seja, aquele que estava sofrendo, não quer dizer que na glória ele continuaria sofrendo, ele poderia mudar. Assim como aquele que tem muito dinheiro hoje, não pode achar, colocar nisso a sua confiança, de que depois que morrer vai continuar sendo rico, vai continuar mandando nas pessoas, porque perceba que o rico estava dando ordens. Manda Lázaro trazer água para mim. Olha aí. Aí Abraão, peraí, não é assim não, meu filho. As coisas mudaram, as coisas se inverteram, né? Então, talvez essa seria uma lição muito importante para a gente aprender aqui. Não colocar confiança nas riquezas materiais. Isso existe, pastor? O que que os faraós faziam? Qual é a crença egípcia? Obrigado, amor. Tá quase. Não trouxe uma gota, não, trouxe logo um copo, né? O que é que os faraós faziam? Porque, você sabe qual é a história das pirâmides? O que era a pirâmide? A pirâmide nada mais é do que um túmulo. Um túmulo no qual os faraós eram colocados com todas as suas riquezas e as suas famílias também. Por quê? Porque eles acreditavam que quando a pessoa no barco viesse pegá-lo, aquelas riquezas iam levá-lo para um lugar bom, né? O barqueiro ia receber o dinheiro que estava ali no túmulo e ia levá-lo para um lugar bom. Os tesouros foram encontrados, não levou para lugar nenhum, né? Então, essa história mostra que eu tenho que usar aquilo que eu tenho hoje para ajudar quem eu posso, porque essa é a maior riqueza, não é a riqueza material, é a riqueza espiritual, né? Aí sim eu vou ser rico no mundo por vir. Isso vale para nós também, irmãos. Que importância nós temos dado ao adquirir riquezas terrenas? Infelizmente, nós podemos colocar muita importância no adquirir riquezas, que acabamos esquecendo de Deus. Como foi dito, acabamos esquecendo das pessoas, pisando em cima das pessoas, para quê? Para ter mais, como os fariseus faziam, né? Que importância nós estamos dando ao manter riquezas? Que às vezes, para manter as riquezas que nós temos, estou falando de nós não, porque a gente não tem muito, né? Mas digamos que um dia a gente tenha, nós não podemos fazer tudo para manter o que a gente tem. Às vezes nós vamos perder, às vezes vamos ter que doar para alguém, né? Uma parte daquilo que Deus nos deu. E vai valer a pena? Vai. Porque um dia nós vamos partir daqui e não vamos levar nada, porque o rico não levou nada para onde ele estava. Exatamente. Ok? Então estas foram as 3 passagens que nós estudamos hoje, Mateus 10 e 28, Mateus 22 e 32 e Lucas 16, 19 a 31. Pois não, Sara? Em relação ao material, Sara. Em relação ao material, não significa que aquilo vai nos acompanhar. O sofrimento que eu passei aqui não vai me acompanhar. Se eu confiei em Cristo como Salvador, nós cremos que o crente sofre, né? Aqui não diz que ele creu em Jesus, porque não é o objetivo da parábola mostrar isso, né? Mas se ele foi para um lugar bom, então é porque ele creu. Então lá não vai ter sofrimento. Tanto é que ele diz, olha, aqui ele está consolado. Então nós podemos ter certeza, uma lição que isso nos ensinaria, nós podemos ter certeza que os sofrimentos que nós passamos aqui valerão a pena, porque lá nós seremos confortados. Em compensação, quem é rico aqui, e é rico de forma egoísta, como a Suiane falou, né? Passando por cima de tudo e de todos, passando por cima dos princípios, lá vai se dar mal, né? Não vai ter, entendido? Entendeu? Foi a Cláudia? Levantou a mão, Cláudia? Alguém levantou a mão aqui? Estou tendo uma visão, uma visagem, né? Quem foi? Estava se espreguiçando, né? Amém. Amém, irmãos? Então hoje nós vimos 3 referências que parecem
alguém pode entender que ensina que a alma está consciente. Porém, quando nós estudamos o contexto, nós entendemos que não é isso que o texto está dizendo. São 3 passagens interessantes. Se Deus quiser, na próxima oportunidade, nós veremos 2 das principais. Quais são? Hoje estarás comigo no paraíso. Será que é isso que quer dizer? Hoje estarás comigo no paraíso. E quando Paulo falou, é melhor partir e estar com Cristo. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Não percam cenas dos próximos capítulos. Amém? Pois não, Arista? Para ler? 1 Pedro. Gosto que está quente, viu? Tem que botar ar-condicionado nessa igreja. 3:19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Não tem dificuldade aqui, Aristela, na minha opinião. No qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Quando Jesus fez isso? Olha o verso anterior. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado, ressuscitado no Espírito. No Espírito também foi, no Espírito, e pregou aos espíritos em prisão. Quando? Verso 20. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. No Espírito aqui, pode ser, em algumas Bíblias está em minúsculo, mas em outras está em maiúsculo. No Espírito Santo, ou seja, através do Espírito Santo, Jesus pregou às pessoas do dilúvio, aos do tempo de Noé, que eram desobedientes, né? E hoje ele prega ainda, através de mim, através de você, através do Espírito Santo que habita em nós, Cristo está pregando, né? Então eu entendo essa passagem desta forma. Amém? Como é bom estudar a palavra de Deus, né? Crescer na graça e também no conhecimento. Vamos orar para que Deus continue nos iluminando. Senhor Deus e amado Pai, eu quero agradecer, Senhor, por este tempo tão precioso, o qual algumas igrejas, Senhor, gostariam de ter, igrejas perseguidas, Pai, não podem abrir, Senhor, seus portões para estudarem a palavra de Deus livremente, mas nós temos este privilégio, Pai. Muito obrigado, que possamos valorizar, Senhor, que possamos valorizar mais e mais a Tua palavra. Não é fácil, Senhor, algumas vezes nós nos sentimos confusos, mas Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos ensina por meio do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por este ajuntamento, obrigado por cada vida que aqui chegou, também aqueles, Pai, que não estão aqui presencialmente, mas estão nos acompanhando em suas casas, em seus trabalhos, por meio das redes sociais. Vem nos ajudar mais e mais, Pai, que este dia do Senhor seja o que o nome é, o dia do Senhor, que seja agradável a Ti, e que o Senhor nos traga logo mais à noite, para continuarmos Te exaltando, porque o Senhor é digno, o Senhor merece. Não é o Senhor que precisa da nossa adoração, somos nós que precisamos Te adorar, Senhor, e estamos felizes por podermos fazer isto. Abençoa o Teu povo, seja com os enfermos, pois tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo, que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe.